Produção de quitosana nativa por fungos dimórficos da família Mycotifaceae. Apresentado por Alicia de Mamani Ed, sob orientação de professor Admir Gianchini e com orientação de Douglas Cardoso. Polissacarídeos estão amplamente distribuídos na natureza. Esses materiais são importantes em diferentes campos, pois possuem estruturas únicas e características que os diferem dos polímeros sintéticos típicos. Entre os tantos tipos de polissacarídeos, celulose e quitina são os recursos de biomassa mais importantes. A quitosana é o derivado da quitina mais importante. Do ponto de vista químico, quitina e quitosana apresentam-se como uma família de copolímeros, os quais se diferem pelo predomínio de glicosamina na quitosana, determinando assim sua maior solubilidade. Devido ao conjunto de suas características, a quitosana é uma substância muito versátil, filmogênica e moldável, que permite amplas possibilidades de aplicações às mais distintas áreas, como agrícola, ambiental no tratamento de águas, de alimentação e bebidas, cosmética, mas ainda é pouco aproveitada em outras áreas como a biomédica e a da farmacêutica. Atualmente, a maior parte de quitosana produzida é derivada da desacetilação de quitina proveniente de crustáceos. Entretanto, neste tipo de metodologia há uma falta de controle de qualidade e padronização do material devido a processos termoquímicos agressivos. Processos de obtenção por via microbiológica tornam-se interessantes, pois demandam menor custo de produção, menor impacto ambiental e podem produzir resultados altamente específicos. Dessa forma, a pesquisa teve como objetivo a extração e caracterização de quitosana provenientes de fungos da ordem Mucorales, que permanece como uma interessante alternativa para produzir quitosana de forma natural, sobretudo pela característica de serem organismos de rápido crescimento, raramente serem patógenos ou produtores de micotoxinas. Neste projeto foram utilizados 8 espécies do gênero Mucorales, sendo 3 espécies da ordem Benjaminiella, uma espécie de Coccieromyces e 4 espécies da ordem Mycotifa. Testes de preservação a longo prazo foram realizados para a preservação das cepas. Foram feitos 2 tipos de cultivo para crescimento micelial e leveduriforme, em meio Y-fase para crescimento leveduriforme e meio YP2G para crescimento micelial. Logo foram transferidos para tubos estéreis tipo Falcon de 50 ml centrifugados, sendo então separados em 3 grupos. O primeiro grupo foi preenchido por óleo mineral estéril, o segundo por solução salina fresca estéril e o terceiro grupo em glicerol 20%. Após preservação, tréplicas de cada tratamento foram retiradas em tempos determinados para verificar a viabilidade. Além do crescimento, foram observadas as características de cada espécie. Os resultados obtidos mostraram que há uma grande diferença no tempo máximo de preservação de células leveduriformes entre as espécies. As espécies do gênero Benjaminiella apresentaram maior tempo de tolerância. Os cultivos leveduriformes foram feitos em tubos de 50 ml com meio YP2G e os cultivos para crescimento micelial foram feitos com meio YP em mesa agitadora. A biomassa foi quantificada por filtração das amostras em membranas de acetato. O objetivo principal deste ensaio foi a obtenção de biomassa para extração de quitosana em condições padronizadas e também caracterização das cepas. Para o crescimento em meio YP2G, a condição anaeróbia não permitiu grandes quantidades de biomassa. As espécies de Benjaminiella e Coccieromyces se adaptaram melhor a estas condições. Fica claro, porém, que em todos os casos esta não é uma condição ideal para seu crescimento, muito provavelmente porque não são espécies adaptadas às condições fermentativas. Logo, o rendimento é extremamente baixo. Os valores de glicose final demonstraram que em nenhum dos casos houve consumo total do substrato. Houve um aumento discreto de lactato para algumas das cepas e uma assimilação parcial por outras. Em meio YP, apenas houve consumo de parte do lactato residual disponível. Nas condições empregadas nesse estudo, as cepas não demonstraram potencial para a produção de lactato. Métodos de preservação empregados nesse estudo foram escolhidos devido à sua facilidade, praticidade e baixo custo de manutenção, porém são métodos que necessitam de tempo e estudo complementar para cada espécie. A quantificação de biomassa e quitosana nativa permitirá identificar as espécies e condições de melhor rendimento. Os resultados de consumo de glicose e produção de lactato permitiram acompanhar o consumo da fonte de carbono durante os cultivos e também verificar o quanto parte da fonte de carbono pode ser desviada para uma via alternativa e não desejada.